Fala pessoal, bem-vindo de volta aqui no nosso intervalo. Vamos dar sequência então? Como a gente terminou no último bloco, a gente estava falando sobre representações do produto cartesiano. A primeira representação que a gente viu no último bloco foi a parte da fórmula tabular. Então a gente desenvolvia aquela distributiva e ficava com os pares ordenados. O que a gente viu agora no finalzinho desse nosso primeiro bloco foi o seguinte: foi uma segunda maneira de representar também esse produto cartesiano. Só que agora a maneira que a gente encontrou para representar esse produto foi através do diagrama de flechas. O que a gente fez foi, a partir de dois conjuntos, sendo eles A e B, representar de uma outra maneira esses pares ordenados, né, que formaria da forma tabular. Concorda que se você for fazer o produto cartesiano de A com B aqui, você teria os pares ordenados 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 5. O que você pode observar é que todas as setas que estão aqui abaixo, elas estão relacionando todos esses pares ordenados. Então, a primeira seta vermelha, ela representa esse primeiro par ordenado 2, 4. Da mesma maneira que essa outra segunda seta vermelha, ela também representa já o segundo par ordenado que a gente comentou agora, que seria o 2, 5. E assim por diante. Você pode perceber o quê? Que é exatamente a mesma coisa, só que em uma outra representação. Vamos tentar trazer isso mais uma vez para um exemplo prático e ver como isso fica na prática, né? Dado dois conjuntos C e B, mais uma vez, né? Você pode perceber que nós vamos trabalhar com os conjuntos C e D, né? Aqui ficou B, por um engano, uma falha de digitação. Então, sendo o conjunto C definido por 1, 3, 5 e 7, e o conjunto D definido por 2, 4, 6 e 8, qual o produto cartesiano de C com D? E aqui ele pede para a gente representar através do diagrama de flechas. O que eu te recomendo é, tenha o exercício prático que nós fizemos anteriormente. Nós estamos falando dos mesmos conjuntos. Não que seja necessário, porque a gente pode desenvolver o raciocínio de maneira independente. O que eu peço para você ter esse exercício próximo é para você conferir, depois da nossa resolução, se faz sentido a representação que a gente trouxe. Então vamos lá para o nosso caderno para mais um exercício. Bora lá. Bom, pessoal, estamos aqui então, mais um exercício. Vamos ver como fica dessa vez. Bom, vamos lá. Então nós temos dois conjuntos. Nós temos o conjunto C, e ele foi dado por 1, 3, 5 e 7. E o conjunto D foi dado por 2, 4, 6 e 8. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para essa representação? Bom, como eu tinha comentado agora anteriormente na nossa parte teórica, a primeira coisa que a gente tem que ter é identificar visualmente esses dois conjuntos, né? Então vamos aqui. Aqui a gente tem um primeiro conjunto, que pode ser esse conjunto C, né? Então vou usar aqui o vermelho. Então aqui a gente tem o conjunto C, e dentro do conjunto C nós temos os termos 1, 3, 5 e 7. Da mesma maneira, nós temos um outro conjunto, que é o conjunto D, e dentro do conjunto D nós temos os termos que estão ali em cima, né? O 2, o 4, o 6 e o 8. Bom, a nossa ideia aqui vai ser ligar, né, colocar aquela seta ligando todos os correspondentes desse produto cartesiano 2 a 2, né, que é aquele nosso par ordenado. Se você tiver com o exercício anterior aí, você vai observar o quê? Que o elemento 1 do conjunto C vai se relacionar
com todos os elementos do conjunto D. E assim por diante, né? Então o 3 vai se relacionar com todos, o 5 vai se relacionar com todos e o 7 vai se relacionar com todos. Então o nosso trabalho aqui vai ser puramente ligar todos esses pontos, né? Então o 1 se relaciona com 2, o 1 com o 4, um com 6 e um com 8. Eu vou trocar de cor aqui porque você já pode perceber que as setas elas vão sobrepor umas às outras, né? Então, para ficar da maneira mais clara possível, eu vou tentar trocar as cores aqui para a gente não confundir uma com a outra. Então, já que você observou que o 1 se relaciona com todos os elementos de D, agora faz junto comigo aí na sua casa a mesma coisa para o número 3, que é do conjunto C. Então, nós já sabemos que 3 vai se relacionar com 2, aqui de cima, o 3 com o 4, 3 com o 6 e o 3 com o 8. Você pode perceber que essa representação do produto cartesiano ela é bem simples, né? Não existe nada, nem o trabalho em si de fazer aquela distributiva para a gente ir construindo os pares ordenados, é basicamente a gente ligar os pontos, né? Ligar os termos. Então aqui, o 5 se relaciona com 2, 5 com 4, 5 com 6 e o 5 com 8. E por fim, nós temos o 7. Então o 7, da mesma maneira, vai para o 2, o 7 vem para o 4, o 7 vem para o 6 e o 7 vem para o 8. O que você tem que observar, para você me dizer se está certo ou não o que você fez aí na sua casa, é que a partir dos elementos de C, tem que só ter uma saída, né? Só tem esse ponto e dele saem todas as setas. Enquanto para cada um dos elementos de D, tem que ter 4 setas chegando. Então você pode observar aqui junto comigo, que aqui nós temos, para o elemento 2, uma seta, 2 setas, 3 setas, 4 setas. Então tá certo. Da mesma maneira que para o 4 nós temos 1, 2, 3 e 4. Para o 6 nós temos 1, 2, 3, 4. E para o 8 nós temos 1, 2, 3 e 4. Bom, essa é a resolução desse nosso exemplo com relação à representação por diagrama de... Bom, bora retomar então aqui o nosso exercício. Bom, pessoal, vocês puderam ver que a representação por diagrama de flechas ela é algo bem simples, né? Chega até ser mais simples que a representação da forma tabular. Mas a gente não para por aqui. Existem outras representações e nós vamos dar sequência para entender, para conhecer quais outras maneiras de representar este produto cartesiano. Então vamos lá para a próxima representação. Antes disso, né, na realidade aqui eu trouxe para você aquele ponto onde você pode identificar quantos elementos vai ter o produto cartesiano. Então, esse slide, se você quiser fazer até uma anotação, ele está correspondente àquela parte da fórmula da representação tabular, para você prever quantos números de pares ordenados, números de elementos, nós teremos. A ideia é sempre que, para descobrir, basta a gente multiplicar o número de elementos de um conjunto pelo outro. No primeiro exercício que a gente fez da fórmula tabular, eu comentei que eram 16 e não era à toa. Como que eu sabia isso? Porque nós tínhamos no conjunto C 4 elementos e no conjunto D 4 elementos. 4 vezes 4 dá 16. Então, você pode perceber, até mesmo para qualquer outro exercício que a gente tenha feito até agora, ou que vá fazer ao longo dessa aula, todos que envolverem aquela forma tabular, onde nós vamos trabalhar com par ordenado, vai seguir essa lei geral, onde o número de elementos vai ser a multiplicação do número de elementos de um pelo número de elementos do outro. Bom, a partir então da fórmula tabular, existe uma outra maneira da gente representar esse produto cartesiano, né, que seria a própria
forma gráfica, né? O gráfico cartesiano. E aí, então, nós temos aquele exemplo que a gente tinha trabalhado antes, que era do conjunto A e B, né? Você pode perceber que o conjunto A ele é composto por 2, 3 e 4, enquanto o conjunto B é composto pelo 4 e pelo 5. Como que a gente vai fazer para construir esse gráfico? Lembra que nós temos os pares ordenados, né? Para construir qualquer gráfico, nós precisamos dos pares ordenados para pontuar, para identificar o ponto correspondente no gráfico. Então vamos lá. Imagina que a gente tenha aqui o eixo X e o eixo Y. Como eu tinha comentado, né? Nós temos os dois conjuntos. O conjunto A, que ele é composto por 2, 3 e 4, enquanto o conjunto B ele é composto por 4 e por 5. Isso é fácil de identificar por quê? Porque você consegue perceber, ó, aqui repete o 2, depois repete o 3, depois repete o 4. Então, esses que vêm primeiro são os termos do conjunto A, enquanto o que vem depois são os termos do conjunto B. O que a gente fez foi posicionar todos os termos de A na abscissa, né, no eixo X. Então está ali 2, 3 e 4, enquanto no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, nós posicionamos os elementos do conjunto B, 4 e 5. A ideia aqui vai ser justamente ligar esses pontos. Então, para cada par ordenado, nós vamos posicionar um ponto. Então, começando pelo par ordenado 2, 4, nós vamos posicionar esse primeiro ponto onde eles se interceptam, né? Então, você traça essa pontilhada paralela a Y até a altura 4 e ali nós temos o primeiro ponto. E assim sucessivamente, né? Aqui você pode perceber que é mais um trabalho braçal. Então, vai ser ponto a ponto esse posicionamento no gráfico, né? Então, vamos agora para esse segundo ponto que seria o 2, 5. Então, você já tem certeza que já imagina onde ele vai estar. Vai ser justamente ali em cima do ponto que nós acabamos de encontrar. Agora, mudou, né, esse par ordenado. Antes a gente tinha o primeiro termo sendo 2. Agora nós passamos para 3. Então, todos os termos que nós veremos daqui em diante, enquanto se repetir o 3, vão partir daqui desse ponto 3. Né? Então, o primeiro ponto vai ser 3 em X e 4 em Y, que vai ser um pouquinho mais para o lado do que a gente tinha determinado anteriormente. Tenho certeza que você, já vendo isso, já imaginou onde vai estar o próximo ponto que nós vamos achar, né? Que vai ser o 3, 5. E vai ser exatamente onde você imaginou, um pouquinho acima do 3, 4, um pouquinho à direita do 2, 5. E agora, como tenho certeza que já ficou fácil, bastante fácil para você entender, vamos fazer esse ponto, esses últimos dois pares ordenados que estão relacionados com x igual a 4. Então nós temos o primeiro par ordenado sendo 4 em x, 4 em y, e depois um pouquinho acima, um pouquinho à direita, o ponto 4, 5. E essa é uma outra representação desse produto cartesiano, só que aqui ele vem derivado da forma tabular. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho para você tomar uma água, e aí na volta desse nosso intervalo a gente já parte para a resolução desse exercício envolvendo o gráfico. Até daqui a pouco.